Olá, sejam bem-vindos. Mais um podcast, Prosa e Negócios Podcast. Eu sou o Jacir, sou o idealizador dessa ideia. E qual que é o meu interesse aqui? O que eu quero com vocês que estão nos assistindo? É trazer a experiência de quem cometeu a loucura ou a ideia de empreender. Então, essa é a ideia. Eu, particularmente, eu tenho um escritório de advocacia, da Jacir Carvalho Advocacia, escritório especializado em direito de família, e tem funcionário, tem empresa, né? E eu, em algumas oportunidades, que você estava chateado, preocupado, e eu gosto de ouvir, gosto de assistir a história de outras pessoas que empreenderam, que começaram seu negócio, que fizeram... como é que eles começaram, os perrengues que passaram, decisões que tomaram e que tornaram a empresa o que ela é hoje. Com essa ideia, com esse pensamento, eu falei, vou montar um podcast para mim falando de empreendedorismo. Então o Prosa e Negócios é literalmente isso. É convidar gente importante, convidar gente que empreendeu, que deu certo, que errou, que buscou, fez escolhas certas, erradas, e o negócio cresceu. E hoje é uma referência na área dele. Pessoal, então por isso que hoje eu trouxe meu colega Wesley, dono da Lyrics Idiomas. Conheço ele há muitos anos, né? Uma pessoa maravilhosa, um grande pai, amigo, um parceiro gigantesco. E hoje eu tenho a grata oportunidade aqui no Prosa e Negócios de entrevistar o Wesley e para conhecer como é que ele fez, como é que ele montou a Lyrics, né? E se ele era professor, o que ele fazia antes, o que ele não fazia. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, de história real, de gente verdadeira, real, do que deu certo, o que é errado, e que você que está nos assistindo pode entender o que pode te ajudar, né, te incentivar, a falar, nossa, passei por isso também, ele fez assim, ele fez assado, que pode te usar, você pode usar de exemplo, você pode dizer, não vou fazer isso que não deu certo, também não vou fazer, né? É uma possibilidade, mas o Prosa é isso, é conversar sobre negócio. Wesley, obrigado por estar aqui comigo. Muito bom, muito obrigado, Jacir. Um prazer estar aqui com você no Prosa Negócios. Agradeço muito o convite, né? Me sinto honrado, como havia falado anteriormente. E é um tema que é apaixonante realmente, né? Eu compartilho com você essa paixão aí da área de negócios, né? É isso aí, meu amigo. Então hoje nós vamos bater papo sobre negócios. Pessoal, o nosso patrocinador é o Meu Divino Presente, que está aqui, um brinde, e também nos deu as canecas ali, Wesley. Mostra a tua caneca ali do Divino Presente. Pessoal, o Divino Presente, ele patrocina o nosso podcast e você pode encontrar o pessoal da Divino Presente pelo WhatsApp no 998411912, fala com a Larissa, ou então pelo Instagram deles, que é @meudivinopresente. E um detalhe muito legal para você que está nos assistindo. Você quer entrar em contato com eles e falar assim, olha, eu assisti o podcast do Prosa e Negócios e eles falaram que você tem uma promoção de 15% do catálogo deles lá de brindes e material que eles têm de presente, né, para você, se você falar que procurou a gente. Então, entre em contato com eles, @meudivinopresente, fala, ó, eu assisti vocês, eu vi o material de vocês lá no Prosa e Negócios, eu quero dar uma olhada no catálogo, preciso comprar. O material deles é sensacional, eles são maravilhosos, né? As canecas são eles que trazem, a gente tem garrafa, tem brinquedo, é muito legal. Wesley, então agora que nós estamos aqui para bater papo, eu quero saber o seguinte: quem que era o Wesley, o que fazia o Wesley, qual que é a formação do Wesley antes de montar o negócio dele? Rapaz, essa é uma longa história. Então vamos lá. Bom, resumidamente, né? Eu sempre tive um tino para negócios, né? Vim de família pobre e com 12 anos já, né, tinha que vender bolo no sinaleiro, né? Saía engraxar sapato, cortar grama, né? Tinha que levantar dinheiro, né? E estudando sempre, né? Estudando, porque como é que é? O filho de empregada, se não estuda, vira bandido, né? Era o que eu ouvia. E sempre fui trabalhar. Com 14, fui atrás de algo mais específico, né? Mais carteira de trabalho, aquela coisa toda, experiência nenhuma. Mas resumindo assim, com 17 eu já estava com meu negócio próprio. O que você tinha? O que era o teu negócio próprio? Eu dava aula de violão. Aula de violão? Foi algo bem simples assim, na verdade. Eu comecei com 14, arranjei meu primeiro emprego e sempre gostei de música, né? E pude pagar então para estudar música, né? O violão, né, que é o meu instrumento. Por isso eu tenho unhas nessa mão e nessa mão não tenho. E aí comecei a dar aula aqui e ali pra molecada na escola, né? Vivia com violão, com guitarra para baixo e para cima. E aí um belo dia, eu tava cortando meu cabelo
chegou uma mulher para ser atendida, ela era professora de piano, e a gente começou a conversar, ela falou, eu tenho espaço e preciso de alguém que faça uma parceria comigo aí, nesse espaço. Era um clube, né, um clube bem conhecido em Curitiba, e eu falei, eu topo, né, e comecei a gerir o espaço ali, nós dividimos, né, os custos. Eu lembro na época, poxa, como é que era a minha situação, né? Com 17, você está fazendo ensino médio ainda, eu fazia o médio técnico e administração, optei administração justamente porque eu enxergava algo que talvez fosse precisar na área de negócios. E eu trabalhava como estagiário numa concessionária, né? E era bronco o dia inteiro. Nos sábados eu comecei a dar essas aulas de violão aos sábados. E, rapaz, em pouco tempo eu estava já ganhando mais dinheiro nos sábados, dando aula com o meu negócio próprio, divulgandinho ali, fiz uns cartõezinhos, fiz um contrato, né? Do que eu ganhava de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18. E eu vi que podia. Eu acho que esse é o grande esquema do negócio próprio. Você dá um clique e você fala assim, caramba, eu posso. Existe um poder a mais que eu posso exercer. Uma autonomia, uma independência que não tem como explicar. Então, no teu caso, você fez uma conta. Olha, você trabalhava com o quê? Registrado com qual empresa? Eu trabalhava na área administrativa. Administrativa. Área tá. de departamento de fluxo de caixa, né? Tá. E no final de semana, no sábado, dava aula de violão. Dava aula de violão. Aí foi nessa hora que te deu um clique. Falou, cara, eu consigo viver disso aqui, eu consigo, se eu me dedicar, eu consigo aumentar a minha renda e falar, isso aqui é uma oportunidade. Agora pensa, né, que interessante, Jacir. Um moleque de 17 anos tem que precificar o valor, calcular as aulas, o valor mensal, como eu vou cobrar aquilo mensalmente, um contrato. Eu não sei na época como que eu tirei a cabeça para isso, né? E divulgava, fazia desconto, organizava, sabe? Isso é algo bem interessante. Tá, mas peraí. Então vamos botar um ponto aqui. Porque a Lyrics é escola de inglês. Pois é. O Wesley, eu sei que ele toca, porque eu já vi ele tocar, eu sigo ele nas mídias sociais dele. Aliás, Wesley, quem quer te encontrar? Primeiro da Lyrics. Quem acha, quero conhecer a Lyrics. Qual que são as tuas mídias sociais, a tua principal mídia para achar você? O principal Instagram e LinkedIn, são os dois, é claro, Facebook, YouTube, né? Mas principalmente Instagram Quais e LinkedIn. São? Né? Quais são? Os nomes? Agora você me pegou, hein? Lyrics English School, Lyrics Inglês Personalizado, que é um dos pontos. Se o cara digita Lyrics Escola de Inglês, vai achar. Vai achar também. Tá. O website também, né? Tá. Acha fácil. Então vamos lá. Então você começou dando aula de violão, aula de música. Pois é. E como é que a coisa mudou para aula de inglês? Puxa, é uma longa história, né? Eu tive um outro negócio nesse meio tempo aí, eu não sei se dá tempo de Claro, nós temos uma hora para bater papo aqui. Depois que eu fiquei acho que um ano e pouco ali, até os 18 anos de idade, nisso, e aí eu recebi uma proposta para trabalhar numa escola de música maior, na época. Eu já conhecia esse pessoal, havia estudado com eles, na verdade, eles gostavam, né? Eu era ali o aluno dedicado, estudava, eles viram que eu era responsável e que eu estava crescendo no meu pequeno negocinho, né, aos sábados. Bem, eles me chamaram então para compor sociedade com eles. Isso foi então em 1997. E a gente fez um trabalho muito bom como escola de música ainda, não é escola de inglês, né, respondendo a tua pergunta. Na época, nós conseguimos aí nos tornar a maior escola de música no sul do país. Tínhamos aí clientes grandes, né, o filho do Beto Richa, o filho do Álvaro Dias, né, Frischmann Eisengar, muitos clientes grandes de todos os 3 estados do Paraná, de todos os 3 estados do sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná não tinha escola maior que a nossa. Nós perdimos, é claro, para as grandonas lá de São Paulo, Zembutrio, né? Mas assim, crescemos bastante mesmo. Nesse meio tempo, eu acabei viajando, fiquei 2 anos fora, tive contato com a língua inglesa, e quando retornei, juntamente com o meu sócio, veio a ideia de agregar o inglês.
Mas então, deixa eu entender uma questão aqui. Então você tinha a escola de música, teve uma experiência fora do país, né? E teve contato com a língua inglesa, e daí quando voltou, falou, ó, a gente pode incluir o inglês, as aulas de inglês, na questão da música. Isso mesmo, justamente. E como é que foi montar isso? Então você tinha um sócio. Sim, tinha um sócio. E como é que foi montar esse negócio? Bom, o teu sócio tem que ter uma visão aberta, né? E eu tinha esse privilégio, ele é um cara com uma visão muito, muito ampla para isso. Mas o aspecto principal é assim, eu tive uma questão pessoal, né? A música é algo fantástico, né? Adoro a música. Mas meu hobby virou meu trabalho, né? Muita gente fala assim, trabalhe com aquilo que você gosta. Isso é ótimo, né? Claro, eu não estou dizendo o contrário. Mas eu chegava em casa depois de trabalhar com música e a gente fazia de tudo ligado à música, né? Eventos, não apenas aulas, mas assim, gravação em estúdio, fazíamos jingles para televisão e rádio. E eu chegava em casa cansado, poxa, eu vou descansar um pouco, pegar meu violão para tocar. Aí eu olhava aí, peraí, eu fiz isso o dia inteiro, né? Eu falei, eu vou buscar uma outra coisa para trabalhar. E eu já estava assim, né, com uma paixãozinha por idiomas, eu já sempre tive, né, eu acho que são coisas que andam muito próximas, né? E aí, Jacir, veio uma sacada muito legal, que eu não posso deixar de falar hoje aqui no podcast, que é o Aprenda Inglês Cantando. Foi uma sacada muito bacana. Bem nessa época eu acabei me casando, né? Conheci minha esposa, que também é musicista, também fala inglês, né? Temos um monte de coisa em comum, não posso deixar de falar dela aqui no podcast. E ela é uma pedagoga extraordinária, gosta de crianças. E eu comecei a trabalhar, a escrever, a desenvolver essa questão do Aprenda Inglês Cantando. E o que é o Aprenda Inglês Cantando? A questão é que quando você canta numa outra língua, é algo tão interessante que até o teu sotaque some. A música tem um efeito muito grande em cima disso. Não só com inglês, com qualquer outra língua, né? Cante uma música em italiano, se você gosta de francês, cante uma música em francês. E a gente começou a desenvolver isso. Falei, é na escola de música, é aqui que nós vamos aplicar isso, né? Tá, mas já existia essa forma de dar aula, por exemplo, dar aula em inglês cantando, ou vocês criaram isso? Não existia. Então vocês foram inovadores nessa questão. Fomos inovadores nessa questão. Hoje tem muita gente fazendo isso, tem canais no YouTube com muitos seguidores, professorzinho de inglês ali com violão, né, fazendo isso também, mas de uma maneira muito, muito solta. Nós não só apenas somos inovadores, mas a minha formação, na época eu estava dando aula na universidade, na PUC, e me permitiu assim, ir mais a fundo, né, para realmente aplicar técnicas ligadas à fonética, fonologia e como realmente isso acontece. Tem outros aspectos, é claro, que a música acaba tocando na pessoa, né, o aspecto emocional. Um exemplo simples. O gago canta, né, ele não gagueja quando canta. Então, a pessoa vai falar inglês, ela trava, né, ela fica... mas ela canta em inglês. Eu lembro meus amigos americanos sempre falavam, nossa, teu sotaque some quando você canta. Foi o primeiro clique que eu tive, né? Então essa é a pegada, né? Então respondendo a tua pergunta, sim, né? Fomos pioneiros nessa área de ensinar inglês por meio da música. E quando você juntou isso, né? Então tá bom, vou dar aula em inglês cantando, né? Então o nome Lyrics saiu disso. Saiu disso, porque Lyrics em inglês é letra de música. Letra de música, pois é. E como é que foi apresentar isso para o mercado? Como é que você chegou no mercado? Olha, eu não dou aula de inglês da forma tradicional que todo mundo dá. Eu tenho um diferencial, né, que é apresentar através da música. Como é que foi levar isso para o mercado? Excelente pergunta. Todo mundo tem uma ideia, né? Todo mundo tem uma ideia e eu digo assim, seja rápido com a sua ideia. Porque tem mais alguém pensando na mesma coisa. Se a gente for analisar na história da humanidade, a gente tem aquela briga dos irmãos Wright e os Santos Dumont. Era uma época em que todo mundo estava pensando em voar, né? Chegou um momento, né? Já tinha tecnologia agora disponível. Da Vinci havia pensado lá atrás em voar, mas não tinha recursos. Se você pegar ali Karl Marx, se ele tivesse demorado um pouco mais para escrever a obra dele, em talvez 5 anos, não me recordo agora, né? Explodiu ali a Revolução Industrial e ele ia acabar chovendo no molhado. Então, se você tem uma ideia inovadora, eu digo o seguinte, seja rápido, não conte para ninguém. Esse é o primeiro aspecto para o mercado. Vamos lá. Então, primeira dica do Wesley. Tem uma ideia, guarde ela para você e a execute. Isso, seja rápido. Não fique esperando o momento, ter todas as condições possíveis. Você pegar lá, por exemplo, Steve Jobs, né, esses caras aí, Bill Gates, né, da Microsoft,
eles não tinham tudo pronto e eles começaram a trabalhar com o que tinham, foram atrás com pouco que tinham, estava idealizado na cabeça, estava, né? E ele tentando explicar o que era um computador portátil para ter em casa, porque era coisa para empresa antigamente, né? Então, a mesma coisa ali, o inglês, né? Aprender inglês cantando, nós já tínhamos um público de música, já tínhamos um público muito grande. E agora agregar um outro nicho que é o inglês, que já é uma necessidade. Existe uma diferença pequena, mas muito interessante entre o inglês e a música, né? Se você é dono de uma escola de música, a maioria vai fazer música apenas porque gosta. Você vai ter poucos ali que vão se profissionalizar com isso. O inglês é diferente. Existe uma necessidade latente, sim, carreira, estudo, viagem. Então, talvez o caminho inverso tivesse dado mais trabalho, né? Se nós já trabalhássemos com inglês, se fôssemos abrir um leque para música. Mas nós tínhamos o inverso e era tudo que a gente precisava. Tínhamos a música e abrimos o leque para o inglês. Tá, mas então aquela frase que a gente escuta é que o feito é o melhor que perfeito. Quer dizer, cara, tem uma ideia que você colocou em prática e você fez ela. Botou em prática. Então, lógico, ao longo da maturação do negócio, algumas coisas deram certo, algumas coisas deram errado. Posso pensar dessa forma? Com certeza. E tem que dar errado, né? O errado faz parte. O errado ele é fundamental para o aperfeiçoamento, né? Nenhuma ideia vem pronta. E veja só, talvez quem está assistindo a gente vai começar num nicho extremamente novo. O Jaci hoje está conversando com alguém que já tinha um conhecimento, uma vivência grande naquilo. Né? Quando eu comecei a dar minhas aulinhas lá aos sábados, lá no clube, eu já era alguém que estava com a música, lidando com aquilo. Quando eu depois saltei para um negócio maior, que cresceu muito em Curitiba, e depois abrindo para o inglês, porque eu já havia daí trazido a experiência de 2 anos fora, né? Veja, eu não estou dizendo que a pessoa deva começar algo sem buscar nenhum conhecimento básico sobre aquilo, de forma alguma. Mas não espere, não fique aguardando o momento exato, perfeito. Então, assim, você tem aquele vestido bonito que está guardado para aquela ocasião especial, faça você a ocasião especial, ponha ele hoje, né? Quer fazer aquela viagem, faça agora. A área de negócio, ele tem um pouco disso, essa paixão, né? E você vai já, né? O que eu tenho? Eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho eu já posso fazer algo? Faça. Muito boa, gostei dessa frase. Tem um começo? Vai. Você vai ajeitando as coisas ao longo do caminho. Claro. Empreender, pessoal, você que empreende, você que tem funcionário, você que quer sair do regime seletista, não, eu quero montar meu negócio. Você tem um talento. No caso desse cidadão aqui, que eu já conheço há muito tempo, eu já vi ele falando inglês em traduções, em reuniões, em palestras, eu já vi ele fazer isso e eu já vi ele tocar. Eu não tenho nenhum desses dois talentos. Eu até para bater palma sou fora do ritmo e falar inglês muito menos. Mas eu gosto de me comunicar, gosto de bater papo e por isso que acho que eu virei advogado. Né? Então, cada na sua. Mas uma pergunta que eu fico pensando aqui, Wesley. Quando você começou o negócio, quando você estava lá, foi atrás, você discutiu, qual que foi um ponto que você viu que a lyrics, que era o inglês com música, deu certo? Falou assim, cara, funcionou. Eu acertei a massa, vamos dizer assim. Qual que foi? Você lembra o que você estava fazendo? Um feedback que você teve? Você lembra o que foi isso? É difícil dizer, não sei se eu tenho um momento único ali, talvez foram várias coisas que foram acontecendo ao longo do caminho. Eu lembro que foi um ano assim com muitas ideias, né, fluindo, escrevendo muito, pesquisando muito, aplicando muitas coisas. Fizemos parcerias. Uma coisa que eu gosto bastante é sempre trabalhar nessa linha do filantropismo. Então fizemos parceria com prefeitura, coral com crianças, né, para aplicar a ideia. Talvez o coral com crianças tenha sido a melhor forma de trabalhar, aprender inglês cantando. Trabalhar com criança é algo fantástico, é um nicho de mercado fantástico, né? Elas estão pegando do começo, né? É algo fantástico. Então, assim, não teve um único momento, não. Foram várias coisas que apenas foram apontando. É isso aí, né? Ajusta um pouquinho mais para a direita, ajusta um pouquinho mais para a esquerda, continua aqui, esse é o caminho, né? Segue. E logo, né, é interessante, você já começa a ver a concorrência reagindo também, tá? Isso, como eu falei, né? Seja rápido. E outra coisa, eu posso acrescentar aqui, Jacir, nessa tua pergunta, esteja preparado sempre para
não para inovar, você inova, mas logo o mercado já reage e vem atrás, copiando. Esteja preparado, não é porque você inovou que você vai cristalizar naquilo. Você logo pode ficar para trás de uma ideia que você lançou. Isso é uma verdade muito grande, porque você, parado, você tive uma ideia maravilhosa, funcionou. Como você disse, o mercado, a concorrência vai reagir muito rápido àquela escolha ou àquela inovação que você trouxe. Mas uma pergunta, tá, então hoje você disse que é pouquinho acertando aqui, acertando ali. E o que deu de errado? O que foi assim, cara, isso aqui deu muito errado, que você teve que parar e falar, não, vamos mudar agora, porque daqui a pouco a gente tá quebrando. Você lembra de algum fato assim, não? Daqui a pouco tá quebrando, é engraçado, porque eu quase quebrei umas 3 vezes. Tá vendo, gente? Pessoal, sabe aquela frase que o pessoal fala assim, ó, quem vê close não vê corre? A minha filha Giovana fala muito isso pra mim. Porque a gente tá aqui, o cara bonito, gravata, no estúdio, é muito legal, muito legal. Só que o perrengue acontece todo dia. Com funcionário, com posto, com cliente, com situações acontecem todo dia. E essa resiliência é que faz a diferença de continuar no mercado. A resiliência. Esse é um ponto bem importante. Eu lembro de uma aluna que eu tive, o pai dela trabalhava com sofá. E nós tivemos o período da pandemia. E foi uma fase difícil para todo mundo, né? Para todo mundo. E ele falou assim, poxa, meu faturamento caiu em mais de 50%. E eu, como empresário, eu olhei e fiquei assim, né? Eu não cheguei a tanto assim. Mas ele estava tranquilo. Ele falou, eu trabalho com sofás há mais de 25 anos. O que aconteceu? Todos os meus concorrentes desapareceram. Não aguentam, né? Então, esses perrengues que o Jacir comentou fazem parte. Me dá um exemplo de um. Deixa eu fazer uma comparação do cara que é CLT, como você comentou ali, e o cara que pensa ou que já trabalha com negócio próprio. Nós temos esse imã, né? Quem é CLT pensa em abrir negócio próprio, quem tem negócio próprio pensa em ser CLT. Ambos têm perrengue, gente. Ambos têm, né? O CLT, hoje mesmo eu estava conversando com alguém da família que mandou mensagem, poxa, fui mandado embora. Eu falei, poxa, que chato, né? Então são os altos e baixos. Às vezes uma situação com o chefe, um salário que você não gosta. O negócio próprio também tem seus altos e baixos, diferentes em alguns aspectos, né? Às vezes cai um pouco o faturamento, em outros, mas tem sim. Então, aí você vai fazer o quê? Vai chutar, como é que é? Largar os bets, né? Sabe, é algo para repensar. Você superar momentos, você que tem negócio próprio, você sempre retoma o teu negócio. Será que eu posso dizer isso? Eu estava num ponto e aí cai no momento de dificuldade do teu negócio. Eu digo por a minha experiência. Sempre que eu volto, eu nunca volto onde eu estava, eu volto um pouco melhor. Eu volto um pouco acima. É como essa história do sofá que eu contei. Ele falou assim, veio a pandemia, metade da minha concorrência desapareceu, não aguentou. O cara fechou e eu continuei, eu faço isso há mais de 20 anos. Ele falou, você volta melhor ainda, porque os clientes vão procurar quem? Diminuiu aqui a concorrência, mas fulano está lá, sempre fazendo um bom trabalho. Resiliência, constância, foco, né, são alguns dos aspectos bem importantes nessa caminhada do negócio próprio. A Lyrics hoje, ela tem sede física? Como é que é o negócio da Lyrics hoje? Hoje, desde a pandemia, sem sede física. Desde a pandemia. Na pandemia, tivemos que fechar as portas, né? O nosso nicho foi um daqueles que caíram aí sob a vigilância, né? Havia para quem não lembra, né, da época, né? Então, alguns nichos aí, lojas, né? Tinha que fechar as portas, tinha gente que dedurava você era multado, era uma coisa horrível, né? E mediante toda aquela questão de saúde, perdendo entes queridos e tudo, a gente ainda tinha essa questão com o trabalho. Para mim foi um choque. Não, o primeiro, tive outros anteriores, e eu não sei se cabe no podcast, a gente pode talvez falando na sequência, mas um desafio para mim na pandemia foi sim migrar para o online. Eu já estava fazendo algumas experiências com aulas online, eu já estava lá atrás, antes da pandemia, visualizando aquela coisa da flexibilidade, a distância, já fazendo alguns testes assim, piloto com algumas classes, e quando a pandemia veio, a gente virou a chave. Não foi fácil, Jacir. Você ter ali placa,
né? Recepção, funcionário, salas, carteira, ar-condicionado, data show, computadores, tudo, e se livrar disso tudo e ficar online, né? Porém, mais uma vez, a gente cresce com os desafios, né? Eu demorei um pouquinho assim para aceitar lá dentro, mas eu vou dizer para vocês, nosso primeiro ano da pandemia, que foi 2020, tá? Eu lembro disso, foi em março que a coisa assim virou mesmo. Nós fechamos o ano sem ter perdido nenhum aluno. E eu vou dizer, isso nunca havia acontecido antes. Nunca. Hoje, ninguém quer voltar para o presencial, né? Fizemos uma enquete há pouco tempo atrás com todos os alunos. E quando parou de usar máscara, o pessoal viu a flexibilidade, né? Viu os benefícios e as vantagens. Hoje tem aluno na Bélgica, Portugal, Estados Unidos, Irlanda, que mais? Brasil afora. Tem professor que mora nos Estados Unidos, que mora em Londres. Enfim, agora... Mas então hoje, então vamos lá. Então hoje você não tem uma sede física da Lyrics, tá? Hoje você trabalha em casa, vamos dizer assim, tem o home office, né? E como é que o pessoal acha a Lyrics? Qual que é o teu ponto forte de contato? É mídia social, é boca a boca, indicação? A indicação. Hoje nós temos assim, a Lyrics é uma empresa pequena, obviamente, né? Mas em alguns aspectos podemos dizer que ela faz sim uma certa inveja em empresas grandes, né? Nós temos um nível de inadimplência zero, um nível de desistência baixíssimo, 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 e todos os nossos negócios, sejam aulas, matrículas, sejam serviços para empresas, são indicação. Tá, mas então você não só dá aula, não dá aula para alunos, você tem, a Lyrics tem outros empreendimentos também, tem outros negócios, ou não? Tem sim, tem um leque, né? Tem um leque. Temos aí clientes, né, de pessoas jurídicas, né, também, né, empresas grandes, trabalhos com editoras, trabalhos de tradução, revisão e produção de material didático, capacitação do staff técnico, preparatório para exames de mestrado e doutorado, IELTS, TOEFL, tem muita coisa. A gente trabalha... aconteceu algo interessante que talvez seja bem interessante comentar aqui. Além da música, todo negócio vai amadurecendo de um jeito e ganha vida, né? Quando a gente fala assim, a CNPJ, né? É essa pessoa fictícia, ela não é de carne e osso, mas parece que ela tem uma vida própria mesmo. E a empresa, às vezes, vai indo para um lado que você tem que ter o feeling de perceber isso, né? Hoje, o nome Lyrics, né, que significa letra de música, e usar música nas aulas, já não é mais o nosso grande diferencial, nosso grande carro-chefe. Hoje, o nosso grande diferencial é o inglês personalizado. Como assim? Me fala. Vamos dizer que eu tô aqui no meu carro, tô no Spotify, tô no YouTube, tô nas mídias sociais e escutei você dizer que hoje o carro-chefe da Lyrics não é mais as aulas. Não é mais a música. Não é mais a música. Uhum. O que é, então? Usamos música, claro, né? Nem todo mundo gosta de música, já aconteceu de ter aluno e falar, professor, não gosto de música. A gente tem que saber perceber esses aspectos, tá, gente? Então, assim, se você tem um negócio próprio, o que você está oferecendo diferencial? Pense nisso. Não é igual para todos os clientes, né? As pessoas são diferentes. Às vezes eu não quero uma pizza cheia de recheio, apesar da tua pizzaria ser famosa por isso, né? Então por que você não vai em outra pizzaria? Talvez eu vá naquela porque é mais perto, porque o valor é bom, mas nem sempre aquilo que você está oferecendo. Outro dia, eu lembro até hoje uma situação de um pai de um aluno numa escola de ensino regular, fundamental e médio. E como professor, eu trabalhei muito em escolas de ensino fundamental e médio, e eu lembro que ele estava assim na secretaria, vou fazer a rescisão. E aí o Manuel falou, mas por que temos tantos diferenciais na nossa escola? Ele falou assim, eu sinto que eu comprei uma pizza gigante, com borda recheada, com um monte de coisa, e eu tenho comido apenas um pequeno pedacinho de calabresa. Nem sempre o teu cliente vai querer 80 opções de canal, né? 20 diferentes opções de leite condensado. Então a gente tem que entender o que é o diferencial, né? A música continua, mas nem sempre a música é o ideal. Hoje o inglês personalizado, que a pergunta do Jacir, né, ele falou ali, fale um pouco mais o que é o inglês personalizado. Nós começamos a atender um grupo de pessoas que não tem espaço no mercado. Que são quem? Quem são essas pessoas? São
diretores de empresas, CEOs, gerentes regionais, nacionais, pessoas de cargo alto, que não tem como matricular-se naquela escola de idiomas tradicional com aulas terças e quintas naquele mesmo horário. Ele é um cara que viaja. A gente tem aluno que o cara chega e fala assim: professor, deixa eu ver esse mês aqui, onde é que eu vou estar? Primeira semana eu estou no país tal, segunda semana no país tal. E aí a gente olha e fala, vamos montar a agenda para esse cara. Né? Ele precisa do inglês, ele usa o inglês para viagens, o cara é da diretoria de uma multinacional, e ele não tem como fazer aquelas aulinhas quadradinhas, ele precisa de algo direcionado muitas vezes, o inglês personalizado não é só a flexibilidade no tempo, sabe, Jacir? Ele é também algo direcionado para a pessoa. Então eu posso entender que vocês têm uma entrevista quase com a pessoa para entender exatamente a dor dela, qual que é a necessidade dela e fazer uma aula de inglês da forma que ele precisa. Perfeito. O primeiro contato é conversar com o cliente e a gente faz uma análise como um médico, como uma consulta médica. Qual a tua situação com o inglês? Qual a tua história? Qual a tua necessidade hoje? Eu trabalho em multinacional, sou responsável pelo departamento de marketing e daqui tantos meses eu tenho um evento grande e preciso... Né, aí nós fazemos todo... Onde estou e aonde quero chegar. Esse é o primeiro passo, né, nesse primeiro contato com o cliente. E aí nós montamos o plano de ação. Tá, uma pergunta. Vocês dão aula hoje para crianças e adultos? Para todos. Para todos. Uhum. Tá. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Esse é o grande aspecto assim, da Lyrics. Alguém comentou outro dia assim, poxa, eu chego numa escola de idiomas e eles querem colocar em mim uma camiseta tamanho P, né, para servir em todo mundo. Aquele mesmo livro, aquele mesmo método, aquela mesma carga horária, a mesma duração de curso para todo mundo. E não é assim. Cada pessoa tem um ritmo diferente de aprendizado, tem um modo diferente de aprender, tem necessidades diferentes, o prazo diferente, horários, né? Tivemos casos aí de aluno que fez aula no aeroporto, né? Professor, estou aqui no aeroporto, aqui indo para reunião com a filial no lugar tal. O senhor me atende? Atendo, é teu horário. Vamos lá. Aula excelente, fizemos conversação, né, coisas de aeroporto, a gente daí já adequa todo o conteúdo da aula. Tem que pensar rápido, pensar bem rápido. Né? Nós temos casos de alunos que chegam e falam assim, olha, eu não consigo fazer nada na minha vida por causa do meu trabalho, não faço uma academia que viajar, mas o meu inglês sempre sai. Amém. E qual que é, você teve algum feedback positivo, assim, de uma experiência de um cliente que começou sem nenhuma qualificação no inglês e por ter buscado a Lyrics, por ter estudado com vocês, se qualificado, conseguiu uma ascensão no mercado? Já tivemos algumas grandes histórias. E essas vitórias dele são vitórias nossas também, né? Tivemos algumas grandes histórias. Tivemos uma delas que é bem interessante, na área de direito, o advogado, a tua área, Jacir. E o que aconteceu? Nós tínhamos uma multinacional, não posso falar o nome aqui, ela é uma montadora. Nós temos diversas montadoras em Curitiba, temos Renault, Volkswagen, Volvo, acho que temos 6 montadoras em Curitiba, né? Foi uma delas. E eles tinham uma vaga para advogado. E é aquela vaga que brilha os olhos, né? Aquele salário fantástico. Eles queriam um advogado com inglês fluente. E a vaga ficou parada ali e nada. E aí nós chegamos e fizemos a consultoria para essa multinacional. Falei, olha, o que é preciso fazer? Né? Quais são os requisitos da vaga? Que funções ele tem que desenvolver? Leitura de contrato, e-mail. Então, basicamente, ler e escrever. Tá? Inglês fluente. Eu falei, olha, vocês não vão encontrar um advogado com inglês fluente dando sopa. Por mais que vocês sejam uma empresa tal. Não é simples assim. Um advogado com inglês fluente, ele já tem outras demandas também ali e outras opções, outras propostas na carreira dele. E eu olhei, olha, pelas funções executadas aqui, o nível intermediário dá conta. É mesmo? Porque o RH, ele não sabe mensurar essas questões da língua, né? E falei, nós temos um aluno que está com inglês intermediário agora, um advogado, pessoa excelente, aí mandamos ele, o aluno pegou a vaga. Sério? Que legal, que legal. Você hoje, então, você falou que a Lyrics dá aula para alunos, crianças, jovens, adultos, tal, empresários, e vocês fazem um trabalho personalizado cliente a cliente, caso a caso. Isso. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual que é, onde vai estar, ou qual que é a visão da Lyrics para daqui 12 meses? 12 meses? Qual que é a projeção que vocês têm? Daqui 12 meses, a projeção é para fora, para o exterior.
pegar mais. Eu comentei lá atrás que nós temos alunos, né, Bélgica, Irlanda, Estados Unidos, em vários lugares, mas são clientes que ainda, por exemplo, é um brasileiro morando lá fora, um brasileiro morando em Portugal. Nosso objetivo agora para os próximos 12 meses é o exterior. Por exemplo, Jacir, a Coreia do Sul. Coreia do Sul? Coreia do Sul é um país que eles estudam muito. Para quem não sabe, existe uma polícia na América do Sul que ela sai na época de férias pegando os alunos que invadem a escola. Eles invadem as escolas na época de férias para estudar mais. E eles pegam e falam, jovem, volte para sua casa, a escola está de férias. Coreia do Sul, né, eles são um povo assim, extremamente estudioso. Eles pegam as melhores bolsas, né? Os asiáticos em geral, né? Pegam as melhores bolsas das universidades americanas, inglesas, e eles vão atrás do quê? Capacitação em língua inglesa. IELTS, TOEFL, por exemplo. Esse é um mercado que nós queremos aí daqui a um ano já poder, sabe, estar fechando negócios com eles, atendendo esse público, né, com uma qualidade aí que a gente sempre procura manter. Mas Wesley, hoje em dia, me corrija se eu estiver errado, a tecnologia está muito em voga, né? ChatGPT, outras IAs que o pessoal comenta. Como é que você... não corre o risco, você que é um acadêmico, você que é professor, de substituir o homem pela máquina nas aulas? Não só corre, como já está acontecendo. Já está acontecendo, sim. Mas isso é um risco ou é um desafio? Ou uma oportunidade? Aí depende do seu ponto de vista, né? Para mim é sempre uma oportunidade. Eu nunca tenha medo de novas tecnologias surgindo. Eu sei uma coisa que eu digo para as pessoas, nunca tema isso. Eu lembro até hoje, a primeira vez eu trabalhava foi meu primeiro emprego registrado, comecinho dos anos 90, e eu sou da época da datilografia, né? A gente fazia curso auxiliar de escritório, e eu lembro que eu cheguei no escritório, eu trabalhava no 8º andar de uma seguradora grande, e um belo dia eu subi, né, voltando do almoço, e todas as mesas estavam diferentes. Tinha umas televisõezinhas em cima de cada mesa, Jacir. Eu olhei e falei, que é isso, gente? Aí era hora de almoço, tava só eu ali. Eu, moleque, né? Ganhando meu saláriozinho. Cheguei perto de uma das televisõezinhas, tinha um desenho de uma janelinha flutuando, assim. Vocês já pegaram, né, gente? Havia, então, o advento do computador, né? E lá fui eu, depois de fazer curso de datilografia, auxiliar de escritório, relações pessoais, peguei meu saláriozinho de office boy, calculei, será que eu consigo pagar? E fui fazer um curso de computação. A tecnologia, ela tá aí. Como é que o ChatGPT entra na questão de idiomas? Tem gente que já falou para mim, na cara dura, meu amigo, não preciso aprender idiomas mais não. Aqui, fala uma frase aqui, e ele já traduz imediatamente. É verdade sim. Porém, a tecnologia, ela é limitada com relação a isso. Frases simples, você se vira muito bem, tá? Agora, expressões idiomáticas, coisas do dia a dia, mais complexas, coisas com duplo, triplo sentido, senso de humor, e por aí vai, gente. Não, e outro detalhe, né, Wesley, eu preciso, igual esse você comentou, esse advogado, que precisava falar inglês, ele sentou com certeza com a diretoria ou alguém para poder avaliar o inglês dele. O cara não falou, não, espera aí que eu vou traduzir. Pelo contrário, ele tinha que entregar o trabalho dele na hora, né? Uma vez eu estava comentando com a minha filha, Giovana, e outros rapazes, que assim, a tecnologia, ela tá aí para te ajudar, com certeza, não tem como voltar atrás. Só que você tem que ter a base para saber se aquilo que ele está colocando para você é de fato ou não. Um exemplo muito prático, lá no escritório de advocacia, a gente usa o ChatGPT para muita coisa, só que quando ele traz o que você pede, você tem que saber, você como advogado ou qualquer profissional da área, tem que saber se aquilo que ele trouxe é de fato o que você precisa e se é de fato a verdade, né? Porque, olha, isso aqui não tem nada a ver, a lei é totalmente diferente do caso, né? Eu tenho, como falei, do escritório, mas você tem que ter o conhecimento primeiro, porque eu entendo que a tecnologia, ela vai te ajudar, ela não vai te resolver a vida, penso eu. Excelente ponto, Jacir. Excelente ponto. É algo que precisa ser bastante discutido. A nova geração, né, pensa que ele vai trabalhar. Eu diria que a inteligência artificial é um excelente estagiário para você. Vai fazer de tudo para você, mas você precisa sempre no final passar aquela peneira, né, reorganizar as coisas. Você pode fazer conversação com a IA
Tem sim, tem. Você entra nas redes sociais, tem divulgação disso. Se você não tem nenhuma outra opção, não pode pagar um curso de inglês agora, vai e faça. É melhor do que nada. Faça. Mas se você realmente pode, faça um bom curso de inglês com bons professores, boa metodologia, principalmente. E esses demais recursos tecnológicos, como a IA, vão acrescentar, vão agregar. Mas somente elas, né? Talvez ali você possa incorrer em algum erro, né? Tem algumas escolas, Wesley, que têm franquias. Uhum. Não é o caso da Lyrics hoje. Nós temos planos para franquia, sim. Eu já tenho todo o projeto ali para franquia, desde a época da escola de música, na verdade, para franquia, né? Temos planos, sim. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Claro, fica à vontade. Hoje a ideia de franquia é pequenas franquias. Nada assim grande, pequenas franquias. Franquias em que aquele professor que, poxa, está cansado de sala de aula, a voz já ali puxada em pé o dia inteiro, né? Ele tem ali um FGTSzinho bacana, um dinheirinho guardado, ele pode ter uma franquia da Lyrics, e olha, eu vou arriscar, né? Você pode ter ali, de cara, já de início, trabalhando bem menos do que você trabalha hoje, já começar ali com um faturamento em torno ali de R$ 8.000 para começar. Tá? E pode crescer à medida que a sua competência, né, com o negócio próprio vá alavancando. Tá? Então, essa é a nossa proposta, né? Franquias pequenas, simples, né? Ela pode ser presencial, pode ser um espaço presencial, a gente tem todo o projeto, né? A entrada, a recepçãozinha, a sala de aula, como pode ser também um trabalho do seu próprio home office. É um investimento baixo, com um rendimento assim muito interessante e flexibilidade no horário. Uma boa guinada, uma boa mudança de vida, uma franquia da Lyrics. Então quer dizer que eu estou aqui, estou ouvindo você falar, estou no meu carro, estou no YouTube e vejo que tem a possibilidade de eu, que quero empreender, que eu quero montar meu negócio, ter uma franquia da Lyrics. Fala para o pessoal que está assistindo a gente aqui nessa câmera o teu telefone para o celular, para quem quer entrar em contato contigo. Muito bem, nosso WhatsApp Business é 041, estamos falando de Curitiba, 99867-1970. 99867-1970. Tá, deixa eu te fazer mais últimas duas perguntas para você. O que torna a Lyrics a Lyrics? Qual que é o diferencial dela no mercado? Se você fosse, confia que isso aqui eu garanto. Qual que é o diferencial da Lyrics que eu que estou escutando, vou contratar essa empresa e não vou contratar uma outra que tem por aí? O diferencial é o resultado. Eu diria assim que não há nem outra opção. É o resultado. Trabalhei em muitas escolas antes de abrir a Lyrics e minha preocupação como professor sempre foi o resultado. Porque você trabalha com turmas, ou seja, atendendo alunos individuais, e aquela pessoa é um problema, ela não aprende, ela não desenvolve, não avança. Não tem problema, terminou o semestre, ele vai para outro professor e o problema é transferido. Na Lyrics nós não temos isso. Se você entra com a gente, eu sempre digo assim, entrou em contato conosco, nós não vamos deixar na mão. Nós vamos adequar, nós vamos fazer alguma coisa para te atender e você vai ter resultado. Nós temos duas opções, ter resultado ou ter resultado. Nós estamos, assim, uma coisa que a gente fala, é parceiro mesmo do cliente, está ao lado dele nas dores, nas dificuldades. Como eu contei, aluno viaja, aluno ficou doente, aluno isso, a gente está ali com as aulas, acompanhando. Professor, faltei hoje, vamos preparar uma atividade e mandar para você, mas vai ter resultado. Então, a Lyrics tem um atendimento personalizado e artesanal. Isso, eu gostei dessa palavra. Artesanal. Muito bom. Então, eu acho que, sabe, eu já sei, falando de negócio de um modo mais amplo, é claro, né, é um privilégio poder falar da empresa da gente, mas eu creio que é uma tendência de mercado essa questão mais artesanal. Outro dia, eu estava levando meu carro pro meu mecânico e eu, particularmente, eu sou muito bairrista com as coisas, né? Eu tenho meu mecânico, tenho o meu advogado, tenho o meu barbeiro, eu cruzo a cidade para cortar o cabelo com o meu barbeiro. É um amigo, é alguém que faz um trabalho fantástico, né? E as crianças gostam de cortar com ele também. Eu sou muito bairrista nesse sentido. Ele te cobra o mesmo preço que te cobrava quando tinha cabelo? Então, nem pra dar um descontinho, no caso tem que ser por empreitada, né, cara? Tem que ser por... Desconto de 50%? Né? Vai ter menos serviço? Tem que ter menos serviço, né? E aí, então, conversando com o meu mecânico, ele falou assim, Wesley, eu não quero mais aquele cliente que só suga da gente. Vem, explora e sabe, eu quero barganha, eu quero isso, eu quero aquilo, e sai, aí vai lá, faz qualquer coisa.
Aí lá na frente ele volta com um problema de outra oficina, e aí eu tenho que resolver aquele problema. Falei, eu quero aquele cliente que é meu cliente, né? Então, por exemplo, comigo, ninguém reclamou no meu carro, a não ser o meu mecânico, não importa o que aconteça. E eu ligo para ele me atende a qualquer hora, assim, ele tem suporte, e eu tenho percebido, pessoal, falando então de negócios, né, que é uma tendência de mercado no momento em que o mundo está justamente indo na direção oposta do personalizado, ou adotando a palavra, o termo que o Jaciro usou, do artesanal. O que é a direção oposta, né? Eu sequer consigo pegar meu celular e falar com alguém de verdade no meu banco. Eu estou falando com aquele atendimento eletrônico, clique a tecla tal, e muitas vezes você precisa falar com o teu gerente, né? Eu não tenho mais meu gerente na minha agência, ele fica agora lá em São Paulo e atende 4, 5 vezes mais a quantidade. Eu faço uma faculdade e não tenho mais o professor ali na aula comigo, né? Ele é um tutor que estaria online atendendo numa distância longa. Nada contra isso, né? A tecnologia está aí e esse é um formato interessante também, mas você pode, e as pessoas querem algo mais personalizado, elas querem se sentir atendidas, né, em seus desafios, seja no início ou durante o processo todo do serviço. Você está nessa vida de professor e aula há quantos anos? Essa é uma pergunta, né, que entrega muita coisa. Tá bom. Quantos anos? Eu trabalho como professor há mais de 30 anos. 30 anos. Você é velho. Não vem com essa conversa, você é velho. Chão. Velho igual eu. Não vem com essa história, não. É chão. Quando eu paro para contar, assusta, né? Assusta. Mas deixa eu te fazer uma última pergunta, Wesley. Se você pudesse dar uma dica para hoje, quem quer empreender ou que está empreendendo e está no perrengue do dia a dia de pagar funcionário, pagar custos da empresa, pagar posto, e você que já passou 30 anos fazendo tudo isso, qual que seria a tua dica? Se a minha dica é para alguém que já tem negócio próprio, está pagando funcionário, eu digo uma coisa importante. Goste do nicho que você escolheu, goste daquilo que você faz, goste daquilo. Eu sei que tem muitos empresários, o cara fala, eu tenho grana e eu vou abrir uma lavanderia. Ele não entende nada, não sabe nem a diferença do sabão líquido pro sabão em pó, né? Ok, isso existe, isso acontece, tá? Mas vamos falar numa realidade daquele empresário pequeno e médio porte que está ali na empresa no dia a dia lidando, né? Goste do teu trabalho, ame ele, ame o nicho que você pegou. Porque em meio aos desafios, você vai encontrar luz, você vai encontrar soluções. Teus funcionários, as pessoas à sua volta vão perceber o carinho que você tem para aquilo que você faz, o cuidado que você tem, o zelo que você tem. Teus funcionários vão perceber e vão acompanhar isso. E muita coisa, trabalhe árduo em cima daquilo que você gosta. Porque as coisas vão sempre se ajeitar para quem trabalha árduo naquilo que gosta, naquilo que acredita. Pessoal, dica de hoje do Wesley, da Lyrics School, English School. Trabalhe, goste do que você faz e acredite no teu negócio. O empresário, ele anoitece e amanhece pensando no negócio dele. E eu sei porque eu já tenho negócio há muitos anos, já cansei, já falei, quer saber, não vou fazer mais nada, vou largar tudo isso aqui. Mas a gente pensa, não é só a gente, tem funcionário, tem toda uma história, toda uma evolução, né? E a minha dica também para você que está assistindo a gente é: busque literatura, busque cursos, busque conhecer, busque histórias, essas inspiradoras que falou, cara, eu dava aula, né? Cresci e não tinha nada. Comecei, vi que dava, comecei a estudar. E acho que a palavra que a gente pode tirar desse podcast é trabalho artesanal, porque qualidade você é obrigado a entregar. Se o trabalho não tem qualidade, ele não vai caminhar. Mas o artesanal, aquele detalhezinho da conversa, falou, olha, do rapaz do aeroporto que estava lá na aula, que não podia fazer a aula completa, ele trouxe o tema do aeroporto, trazendo comentários talvez, e o cara saiu, melhorou. Então isso é muito importante. E um detalhe que fica da Lyrics aqui na Lyrics, você sai falando inglês. Artesanal, conhecendo da arte. Wesley, eu quero agradecer você esse teu tempo, agradecer por estar aqui com a gente, agradecer pela tua generosidade em conversar comigo, né, de trazer a tua experiência, trazer o teu olhar, trazer a tua visão, né, e sei que você é um guerreiro, um batalhador, um cara que
corre atrás do prejuízo, o cara que faz por acontecer. Pessoal, só para trazer uma questão do Wesley aqui, ele não é só um empresário, ele tem também um trabalho filantrópico de ensinar pessoas da igreja que ele frequenta inglês de graça. Então ele coordena, né, uma equipe, coordena um pessoal para dar aula de graça para quem precisa. Mas é uma outra conversa, é um outro podcast para isso. Todo esse material vai ficar aqui com a gente, vai gravado no Instagram, Spotify, YouTube e LinkedIn, tá? Você que quer encontrar Lyrics, onde que acha Lyrics de novo, Wesley? Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, só não tá no Tinder, pessoal, tá? Mas em todas as demais redes sociais, Lyrics Inglês Personalizado, Lyrics Idiomas, Lyrics English School, você pode pôr as variações ali, você vai encontrar a gente bem fácil. Pessoal, outro detalhe, você que segue o Wesley, comece a seguir o Prosa. Vamos escutar essas histórias de empresário, vamos escutar quem fez, aprendeu, errou e hoje é referência. Isso que eu quero, trazer para você a experiência de empreender. Tem pessoas como o Wesley que empreendeu, deu certo, todo dia uma luta, mas deu certo, isso que é importante. Prosa e Negócios, podcast, vai estar no Instagram, YouTube e Spotify. Eu também tenho o escritório de advocacia, Jacir Carvalho de Advocacia, tenho um podcast que fala Pode Isso Jacir, que traz temas a respeito do direito de família. Segue a gente lá, segue o Wesley. Você que me segue lá no Jacir Carvalho ADV, que é o escritório de advocacia, e também aqui no Prosa, segue o Wesley, entra na Lyrics, segue ele, vê o material que ele tem, as músicas que ele canta, ele é gente boa. Wesley, muito obrigado novamente, irmão. Muito obrigado, Jacir, um abraço a todos. Pessoal, lembrando novamente, meu divino presente está com promoção, 15% do catálogo. Se você, eu vi o teu podcast lá do Jacir, do Prosa e Negócios, quero dar uma olhadinha no catálogo, quero esse produto, você leva 15% de desconto, beleza? Muito obrigado, até o próximo episódio. E daí, meu parceiro, o que você achou?